Senador Paim. Eu quero registrar a presença no plenário do embaixador da Argentina, Luiz Maria Kreckler, do senhor Mariano Vergara, conselheiro da embaixada, o ministro Facundo Villa e o secretário Juan Antônio Barreto. Senhores senadores, senhoras senadoras, falo nesse momento na condição de presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o Parlasul. No dia de hoje, os argentinos vivem um feriado nacional. Não é propriamente uma celebração, mas uma lembrança, uma triste lembrança dos seus mortos na Guerra das Malvinas. A presidente Cristina Kirchner comandou o ato principal da nação argentina na chamada Cidade do Fim do Mundo, Ushuaia. Lá, inaugurou uma praça e acendeu a chama eterna. As Ilhas Malvinas, complexo de ilhas cujas principais são as Malvinas, Geórgias e Sanduíche do Sul, ficam a 760 quilômetros de Ushuaia e a 14 mil quilômetros de Londres. Para os argentinos, é um momento de luto, de renovação de seu sentimento nacional e de reflexão. Para nós, brasileiros, deve ser também um momento de reflexão e de afirmação da nossa identidade sul-americana e latino-americana. E de afirmação do nosso repúdio, claro e inequívoco, ao colonialismo. A questão das Malvinas deve ser vista sob esse prisma, o do anacronismo absoluto desse resquício colonialista no solo sul-americano em pleno século XXI. Os argentinos tiveram amargas lições com a Guerra das Malvinas. Setores da sociedade argentina aprenderam que não deveriam mais contar com os militares para resolver conflitos ideológicos, políticos e sociais. Que as ditaduras militares não são remédio e alternativa à luta política franca e aberta. Os argentinos perderam a Guerra das Malvinas, mas ganharam o seu caminho de volta à democracia. O nosso apoio incondicional à soberania argentina sobre as Malvinas não se confunde com a valorização do ato insano da ditadura militar, que usou o legítimo direito como meio oportunista para ganhar sobrevida, atirando à morte certa jovens e inexperientes recrutas, quando não, torturando-os para que se jogassem como suicidas numa batalha desigual. Nosso ato de solidariedade é, ao mesmo tempo, um ato de repúdio e de denúncia da ditadura. O aprendizado, as lições da guerra são mais amplos ainda. Aprenderam que o Brasil já sabia desde o século XIX. Aprenderam que os Estados Unidos têm a América do Sul como parte de seu império. Com o apoio político e militar norte-americano, a Grã-Bretanha na Guerra das Malvinas ficou totalmente desmascarada a ditoria, ficou totalmente desmascarada a política norte-americana, a doutrina Monroe e todas as suas políticas. Como nos ensina o professor Muniz Bandeira, os argentinos e os sul-americanos aprenderam que o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, TIAR, e a Organização dos Estados Americanos, OEA, só existiam para defender a predominância sobre a América Latina e servir aos seus interesses de grande potência no conflito leste-oeste. Neste sentido, os Estados Unidos sofreram contundente derrota na Guerra das Malvinas. A doutrina Monroe
sintetizada na expressão "A América para os americanos", foi desenvolvida pelo presidente norte-americano James Monroe, de 1817 a 1825. Dela derivaram todas as iniciativas dos Estados Unidos em relação ao continente latino-americano. Pan-americanismo, as guerras de ocupação, o apoio às ditaduras militares e os governos entreguistas, a ALCA e o consenso de Washington com a imposição de políticas neoliberais, infelizmente, ainda insensadas por desavisados e adesistas em nossos países, inclusive o nosso próprio governo, no nosso próprio governo e nesta casa. Com a traição dos Estados Unidos, a Argentina aprendeu o que o Brasil sempre soube. Em um artigo denominado "O Continente Enfermo", publicado em 3 de maio de 1899, Rui Barbosa assim desmonta a doutrina Monroe. Abre aspas. A doutrina Monroe, no uso diplomático dos Estados Unidos, tivera, em outros tempos, um caráter exclusivamente norte-americano. E que, cerrando por aquela fórmula memorável o continente americano, a cobiça europeia não fizera mais do que o reservar aos empreendimentos futuros da sua cobiça. Isto o Brasil sempre soube, mas alguns entre nós, no governo, no comando dos partidos ditos de esquerda, no Congresso Nacional, ainda precisam aprender. Aprender o que, na verdade, senador Paim, o Brasil sempre soube. Se a Guerra das Malvinas desmoralizou a política norte-americana para a América Latina, por outro lado, aproximou argentinos e brasileiros. A posição acertada do Brasil no conflito criou as condições para que fosse dissipado o estúpido sentimento de rivalidade entre os nossos países. O Brasil colaborou com a Argentina, não apenas durante a guerra, mas em seguida a ela. Quando a Comunidade Econômica Europeia impôs sanções comerciais à Argentina no pós-guerra, ao invés de tirar tolas vantagens comerciais imediatas da situação, colocando os seus produtos nos mercados antes ocupados por argentinos, o Brasil agiu estrategicamente, oferecendo facilidades para que as exportações argentinas de produtos agropecuários fossem realizadas através dos portos de Santos, Paranaguá e Rio de Janeiro. Com isso, foram criadas as condições de confiança para a futura integração econômica e social entre os nossos países. O Parlasul, cuja representação brasileira eu presido, tem sido um espaço privilegiado da manifestação da solidariedade dos brasileiros, paraguaios e uruguaios aos irmãos argentinos na questão das Malvinas. A mais recente declaração do Parlasul sobre o tema é fruto de proposta de minha autoria, na reunião plenária realizada na sede do Parlasul em Montevidéu, em 2 de 12 de 2012. Trata-se de uma recomendação ao Conselho do Mercado Comum, o órgão decisório supremo do Mercosul, integrado pelos presidentes da República para a solução pacífica para o problema das Ilhas Malvinas. Através dela, o Parlasul recomenda ao Conselho do Mercado Comum o que segue. Nas negociações de todos os tratados e acordos entre o Mercosul e demais blocos ou países, será levada em conta a questão das Malvinas ocupadas, buscando-se uma solução pacífica para o problema. Pois bem, neste 2 de abril, os argentinos estão em vigília pela recuperação das Malvinas. Eu assinei, e vários senadores e deputados já assinaram, uma declaração que passo a ler, convidando aos senhores senadores que também firmem, como expressão do nosso fraterno apoio a esta causa, que é tão cara aos argentinos e aos sul-americanos. Vamos à declaração.
declaração de apoio à República Argentina pelas Ilhas Malvinas, Geórgias e Sanduíche do Sul. As Ilhas Malvinas constituem uma parte integrante e indivisível do território argentino. Em 1833, foram ocupadas ilegitimamente pela Grã-Bretanha e sua população foi expulsa. Desde então, a República Argentina denunciou e reclamou ao país ocupante, solicitando iniciar as negociações que permitam encontrar uma solução para a disputa de soberania. O reclamo de soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas é uma causa de todos os países da América Latina e da comunidade internacional. Queremos somar-nos a este reclamo, pois é um sentimento comum que provém de uma história de lutas compartilhadas contra o colonialismo e a favor da liberdade. Nossa história está profundamente castigada pelo sofrimento que durante séculos nossos povos tiveram que enfrentar pela opressão e dependência a potências estrangeiras. O colonialismo foi causa do saqueamento dos nossos recursos naturais, que condenaram à pobreza países ricos, injusta e ilegitimamente. Antes foi a borracha, o ouro, a prata, as madeiras preciosas. Hoje, as reservas petrolíferas do nosso subsolo continental, oceânico e as imensas riquezas pesqueiras de nossos mares. Queremos que esta declaração se converta num apelo para gerar um amplo e aberto âmbito a todas as correntes e ideias políticas, a partir do qual se poderá conhecer e difundir melhor tudo o que significa o regime colonial e a presença militar britânica nas Ilhas Malvinas e que expresse nossa convicção de que somente por via das negociações se alcançará uma solução pacífica e definitiva. Já não há lugar nem tempo em nosso continente para que esta anacrônica situação continue. As Malvinas, senador Randolph, são argentinas e o caminho para sua retomada é o da pressão política, da negociação, o caminho da solução pacífica. É o que, como presidente da seção brasileira do Parlasul, eu tinha a dizer. Concedo a parte, primeiramente, ao senador Suplicy. Prezado senador Roberto Requião, em primeiro lugar, quero, de pronto, pedir licença para assinar o documento que Vossa Excelência acaba de ler e convida todos os seus colegas senadores para também assinarem, porque a Vossa Excelência colocou aqui, e de uma maneira muito clara, de como as Ilhas Malvinas, em verdade, elas pertenciam à Argentina originalmente, elas constituem uma parte integral e indivisível do território argentino e foram ocupadas em 1833 pela Grã-Bretanha. E para quem apenas observa os fatos recentemente do que aconteceu há 30 anos, quando o governo Gualtieri resolveu ali ter uma reação que acabou resultando em um conflito armado com desastres humanos muito sérios. E quem simplesmente assistiu a Dama de Ferro, o filme que mostra a senhora Margaret Thatcher com uma forma muito incisiva de ali obter a volta das Ilhas Malvinas para as ilhas ali denominadas pelo Reino Unido de Ilhas Falklands, como se fosse originalmente da Grã-Bretanha. Então é importante que se conheça esse lado em profundidade
e o resgate de tudo que aconteceu neste período de colonialismo, de imperialismo, para termos a verdade completa. E, sobretudo, avalio como muito importante que Vossa Excelência, como presidente da representação junto ao Mercosul do Congresso Nacional Brasileiro, que Vossa Excelência esteja liderando este apelo e de uma forma negociada, de uma forma a procurarmos todos colaborar para que haja um entendimento pacífico, que não se utilize de forças armadas para se assegurar esse melhor entendimento com o Reino Unido. E nós brasileiros que temos uma relação muito positiva com o Reino Unido, como também a Argentina teve em tantas oportunidades e sobre muitos aspectos ela tem, é importante que os países da América Latina todos possam estar solidários a esta causa. E eu acho que o caminho do documento que Vossa Excelência aqui coloca é muito construtivo, em termos adequados, e por isso o cumprimento e manifesto a minha vontade de pronto também assiná-lo. Senador Suplicy, a ofensiva dos militares argentinos se destinava a dar uma sobrevida à ditadura militar. A manutenção desse enclave das Malvinas não é interessante nem para os ingleses e muito menos para os argentinos. E ela vinha sendo negociada com alguma tranquilidade e a perspectiva de um acordo era bem clara. Os militares tentaram garantir a sua continuidade com um ataque onde esperavam que os Estados Unidos cumprisse os acordos feitos com os países sul-americanos, o que não aconteceu. E serviu para a queda dos militares, mas para a ascensão na Inglaterra do liberalismo econômico, reforçado por uma recondução fantástica da Margaret Thatcher. Ruim para os ingleses, ruim para os argentinos, mas muito bom incidente para as relações sul-americanas, que foram com isto reforçadas. E eu, pessoalmente, acredito que com a firmeza do Mercosul, a firmeza assumida pelo nosso governo através das posições públicas e claras da presidente Dilma e a manifestação dos nossos congressos, nos encaminharemos para uma solução definitiva. Porque este enclave colonialista a 14 mil quilômetros da Inglaterra não tem sentido algum mais. Até porque, na Inglaterra, os ingleses já sentem os efeitos do liberalismo econômico da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, com a revolta dos jovens desempregados e sem perspectiva de emprego nas ruas. Eu concedo uma parte ao senador Randolfo Rodrigues. Senador Requião, primeiro lhe cumprimentar pela iniciativa em nome da sua condição de representante da missão do Parlasul aqui no Brasil. Segundo, solicitar sua autorização para escrever o nosso nome e assim como fez o senador Suplicy, reitero o convite a todos os colegas no manifesto que Vossa Excelência acaba de pronunciar, de dizê-lo da tribuna do Senado, que me parece uma inequívoca demonstração do Parlamento brasileiro em associação com um país que tem uma relação amiga, um país que tem relações construídas há pelo menos 2 séculos, e independente das relações que o Brasil tem, em função de ser um pleito justo. Não há razão para que aquele arquipélago seja de propriedade inglesa. É o resquício do tempo da Rainha Vitória, onde a Inglaterra era o império onde o sol nunca se punha. Nós não estamos mais nesse tempo e a Inglaterra, convenhamos, não é mais o império onde o sol nunca se põe. Por razões óbvias e lógicas, o arquipélago é Malvinas e não Falklands. E o Brasil, se não pesasse as relações políticas, as relações
que possuímos com os argentinos deve pesar a razão de justiça. Portanto, quero cumprimentar Vossa Excelência, me candidatar a ser um dos signatários, solicitar de Vossa Excelência que me inclua entre os signatários do manifesto. Sem dúvida, senador. Aliás, eu solicito à assessoria do meu gabinete que faça chegar à mão do senador Suplicy e do senador Randolph a nossa declaração, que será levada ao plenário do Parlasul no dia 13 em Montevidéu. Presidente, no dia em que se comemora esse movimento pela independência das Malvinas da Inglaterra e a sua anexação definitiva à Argentina, eu agradeço pela generosidade de Vossa Excelência com o meu tempo.